Fala galera, mais um 11 contra 11 aqui no canal. E faço uma pergunta aqui pra vocês: qual o segredo de um time campeão? Qual o segredo para uma seleção ganhar a Copa do Mundo? A gente vai descobrir no próximo slide aí. E o duelo de hoje eu escolhi Alemanha de 74 contra a Alemanha de 2014. Já teve um Brasil contra o Brasil, deu Brasil, e agora vai ter uma Alemanha contra a Alemanha, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, como eu falei, qual é o segredo de um time campeão? Da Alemanha de 74, o segredo era a broderagem. Você vê aí na foto, três caras ali, os três com a mão na coxa um do outro, fazendo um trisal, falando no pé do vidro alguma coisa, tipo, caralho, o time entendia de bola enfiada, de infiltração como ninguém. Na hora que o técnico ia lá falava, então, gente, vocês precisam fazer mais bola enfiada aqui, triangulação. Professor, não fale mais nada, não fale mais nada. A gente já entendeu. Era isso o segredo, né? E aí, depois que foi campeão, o técnico aí querendo tomar a taça da mão de Beckenbauer que passou, comeu pão que o diabo amassou pra ganhar essa taça. E aí a frase que Beckenbauer falou pra ele foi essa daqui: irmão, toma no teu cu, passa essa porra pra cá, não fode, meu irmão. Igual, quem entendeu, entendeu a referência, né? Então, vamos lá, galera. Começando aqui pelo gol, briga de cachorro grande, Sepp Maier contra Manuel Neuer. Aqui é topo do topo do topo dos goleiros assim, da história. Mas eu vou analisar aqui não a história do cara, o que o cara fez na Copa. Vamos lá, Neuer, na fase de grupos, não teve ali. A Alemanha não teve grande dificuldade, então ele não foi exigido. Naquele jogo contra Portugal, o cara jogando contra Cristiano Ronaldo e falava: não, pode abrir, abre a barreira. Ah, mas é Cristiano Ronaldo chutando, foda-se. De fora da área eu não tomo gol. De fora da área ele não tomava. O auge de Neuer era desse nível. Ele mandava abrir. Ia lá e fazia aquela defesa dele. E a partir do mata-mata aí sim, ele começou a aparecer mais. Naquele jogo contra a Argélia, que, cara, o cara jogou de líbero. Neuer, ele encarnou Beckenbauer. Aquela partida ali, se não é Neuer, tinha acabado uns 5-2 para a Argélia. Uns 5-2. A Alemanha fez 2 gols, a Argélia fez um, mas Neuer tirou ali uns 4 gols da Argélia, assim, que os caras saíram na cara. E ele lá antecipava. Meu irmão, foi absurdo aquele jogo ali. Era espetacular. Era, meu irmão, Neuer, né, cara? Neuer. Os números dele: 7 partidas, tomou só 4 gols. Nas quartas de final contra a França, não fez lá. Tem aquela defesa que ele faz no final contra. Aquele chute de Benzema, mas que não foi uma defesa tão difícil. Contra o Brasil, 7-1, né? Não precisou, mas depois quando tava 5-0, no começo do segundo tempo, o Brasil chutou umas 3 bolas assim da pequena área. Paulinho, Ramírez ali, quando mudou o time. Meu irmão, os caras chutavam da pequena área, uma bomba da pequena área. Ele ia lá e pegava, meu irmão. Era uma parede, irmão. A narração de Galvão: é uma parede esse goleiro. Mas era o mesmo, velho. Era o mesmo. E na final, ele poderia até ter aparecido, só que as chances que a Argentina teve, a Argentina chutou pra fora. Então não deu nem pro cara se consagrar na final, mais ainda, né? Mas pra mim, Neuer foi não só o melhor goleiro daquela Copa, como o melhor jogador da Alemanha e o melhor jogador da Copa. Pra mim, aquela Copa ali não teve ninguém ali jogador igual o Neuer. E Sepp Maier, cara, Sepp Maier também era um goleiraço, um goleiraço, um goleiraço. A maior escola de goleiros da história, a escola alemã de goleiros. E na final, Neuer foi nas oitavas contra a Argélia. Sepp Maier na final, cara, a Alemanha só foi campeã por causa desse cara. A Holanda perdeu o gol, tudo bem, que eram gols perdidos também, mas tipo, tinha mérito do cara. Teve uma bola que a Holanda pegou no 2 contra 1. Na hora que o cara tocou, ele saiu, tipo, uma velocidade da porra pra fechar o cara. Teve outra bola que Neskins, que já tinha feito o gol de pênalti, pegou uma bola assim cruzada, quase da pequena área. O cara, meu irmão, uma bomba, queima-roupa. O cara pegou e defendeu. Tipo, meu irmão, era milagre o que esse cara fez naquela final. Foi um absurdo, um absurdo. Mas pra mim o resto da Copa, ele não se destacou tanto quanto o Neuer. Mas na final foi o melhor. O melhor jogador da Alemanha na final foi Sepp Maier. Também jogou as 7 partidas, tomou 4 gols só. E ao todo, assim, no geral, vou colocar aqui como Neuer, mas podia ser qualquer um. Qualquer um dos dois, qualquer um dos dois. Aqui é jogar pra cima, o que cair tava valendo. Então, ponto aí pra seleção de 2014. Agora, na zaga, Schwarzenbeck, o zagueiro do Bayern, que traumatizou o Atlético de Madrid, o primeiro trauma do Atlético de Madrid, né?
O Atlético Mineiro tava vencendo o jogo, ele foi lá, acertou um canudo lá da puta que o pariu. Fez um golaço lá, e aí levou o jogo pro desempate, aí no desempate foi 4-0 pro Bayern. E contra o Boateng, que eu nunca achei esse zagueiro todo. Eu nunca achei Boateng essa porra toda. Sempre, eu não achava nem ele um bom zagueiro. Nem ele um bom zagueiro. E ele era um cara que, um negão desse tamanho aí, ele era pra ser rápido, ele era pra ser forte, ele era pra. E ele não era nada disso. Ele era um zagueiro lento, ele era um zagueiro que não tinha a força que era pra ele ter, pelo tamanho que ele tinha. E era um zagueiro que tomava muito bola nas costas, tomava, velho, era um. Eu achava um zagueiro fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Porém, apesar disso tudo, na final, pra mim ele foi o melhor zagueiro da Alemanha. O melhor zagueiro da Alemanha pra mim foi ele, não perdeu uma. Tudo bem, tomou a bola nas costas ali, que ele sempre toma, mas assim, bola aérea ali, ele nem pulava, ele nem saía do chão, só tirava ali, brincando, brincando. Mas pra mim, Schwarzenbeck era mais zagueiro, era mais técnico, passava muito mais confiança, muito mais segurança. Naquela final, tipo, várias ali lances da Holanda, ele tirava, ele antecipava a bola. Então, os dois foram titulares, os 7 jogos, né? Mas pra mim, aqui é Schwarzenbeck. Então, empate 1-1, né? E aqui, segundo zagueiro, cara, Beckenbauer contra Hummels. Beckenbauer, o maior zagueiro, o maior líbero, o maior volante da história, o que você quiser. Pra mim, o jogador mais completo da história, mais que Pelé, mais qualquer coisa. O cara era zagueiro, o cara podia jogar de volante, ele podia jogar de meio campo, o cara fazia tudo, 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 tudo que precisava fazer. O cara batia falta, fazia gol, o cara era, nessa Copa ele jogava de zagueiro, ele saía pra armar o time, pra armar o time. Era, meu irmão, que jogador era Beckenbauer. O Kaiser, o Kaiser. O capitão jogou as 7 partidas, deu uma assistência. E, meu irmão, uma Copa primorosa, brilhante, assim. Não tem palavra, não tem palavra pra descrever Beckenbauer, irmão. E contra Hummels, que era um grande zagueiro, era um grande zagueiro, era o melhor zagueiro ali da Copa, tava fazendo uma Copa brilhante, brilhante. Mas pra mim, na final, fez 2 gols. Fez um gol contra Portugal no 4-0, fez outro gol, o gol da classificação contra a França nas quartas de final. Mas pra mim, na final, ele jogou muito mal. O meu estava lento, 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 pesadão, pesado, 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 pesado. Para mim, a final dele foi muito, muito, muito fraca. Então, ia dar Beckenbauer de todo jeito, né? Que é só pra falar como foi a Copa de cada um. Mas pra mim foi isso. Os dois jogaram muito, mas pra mim, Hummels comprometeu um pouco ali na final. Então, Beckenbauer. Lateral direito. Vogts contra Philipp Lahm. Cara, Lan, eu nunca achei esse lateral todo. Nunca achei Lan esse lateral todo. Ah, era um jogador muito completo, era polivalente, jogava de volante, jogava de meio campo, jogava de lateral direito, lateral esquerdo, em tudo que era posição. Tudo bem, beleza. Mas a principal função de um lateral é defender. A função primordial do lateral é defender. Depois ele tem que fazer as outras coisas. E Lan, pra mim, defensivamente, ele sempre foi fraco. Nunca, não tô dizendo que era um lateral tipo um Marcelo da vida, que era uma água. Não, não era. Pra mim ele era fraco defensivamente. Pra mim era um lateral que não era um Vux da vida, que era um lateral muito, mas pra mim é um abismo a diferença deles no quesito marcação. No quesito de defesa, pra mim é um abismo, um abismo. Ficou ali praticamente encarregado de marcar Cruyff, era o lado que Cruyff caía, irmão. E Cruyff não se criou ali em cima dele. Cruyff. Então, defensivamente assim, era perfeito, perfeito ali. Com a bola no pé, na parte da criação, que era a qualidade ali de Lan, não tinha tanta essa qualidade. Mas era um lateral excepcional. Assim como Felipe Lan, mas como eu falei, a questão defensiva dele que deixava a desejar. Mas na Copa, os dois jogaram as 7 partidas. Lan, o capitão, deu 2 assistências ali naquele jogo contra o Brasil, que aí pra mim nem conta, né? E no começo da Copa ele não estava jogando nem de lateral, estava jogando de volante. Jogou várias partidas ali como volante, como meia, e não como lateral direito. Mas como um todo ali, era o capitão, foi muito importante, assim como Vogts. Então, nessa daí, vou votar em Lan. Mas aí também, assim como no gol, poderia ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Lateral esquerdo. Paul Breitner, monstro. Monstro. O lateral que o cara defensivamente
Era um monstro ali defensivamente. E na hora de apoiar, aparecia o Júnior. Aparecia o Júnior capacete apoiando. Um craque, um craque. Um craque com a bola no pé e defendendo era um Elias Figueiredo. Era um monstro, um monstro. Que lateral. Que jogador também. Que jogador. A Alemanha, o cara assim, às vezes não entende como é que a Alemanha tipo, joga feio e tal. Mas, pô, os caras têm um jogador muito foda, cara. Porra, tu tem um lateral desse aqui, ele vale por dois jogadores. Porque ninguém vai ter um lateral desse aqui. Um cara que defende tão bem como um zagueiro, que apoia como se fosse um craque. O craque que ele era, né? Jogou as 7 partidas, fez 2 gols, coloquei errado ali, 3 gols. Fez um gol nas oitavas, não era bem as oitavas, era um quadrangular ali. Então eles jogavam 3 jogos, e aí quem ficasse em primeiro ia para a final. Então eu considerei que esses 3 jogos eram os oitavas, quartas e a semifinal. Até porque o último jogo contra a Polônia valeu como a semifinal. Porque quem ganhasse ali aquele jogo ia para a final. Então valeu como uma semifinal, basicamente. Né? Fez um gol ali nas oitavas, um golaço contra a Iugoslávia, uma bomba de fora da área. Fez o gol na final de pênalti. Aí fez um gol na fase de grupos também, contra o Chile. 1-0, o Chile de Figueroa, que, meu irmão, só ia sair o gol também de fora da área porque Figueroa. A grande área é minha casa, ali só entrava quem ele queria. E entrando ali dentro da área, não ia entrar, não ia entrar. A Alemanha só ia fazer gol se fosse daquele jeito mesmo, dando uma bomba de fora da área lá no ângulo. No ângulo. Pô, Brighton, né? E Huvertz, titular 7 partidas, foi muito importante para a Alemanha. Era ali um zagueiro improvisado na lateral esquerda e que foi um cara que deu muita segurança ali naquele lado. Foi um cara ali que o cara fala pouco ali dessa seleção, o cara que é menos falado dessa seleção, mas que foi muito importante, deu muita segurança ali, equilibrou o time ali. Você tinha ali Lan na direita, que era um cara ali que saía mais, e você tinha um lateral esquerdo um zagueiro na lateral esquerda. Então você deixou ali bem equilibrado o time. Mas, obviamente, Paul Breitner. Aqui, primeiro volante, Hoynes contra Schweinsteiger. Esse Hoynes, cara, ele não era nem volante. Ele era um ponta-direita que foi improvisado como volante. Aí na seleção da Alemanha. Foi titular 7 partidas. Tanto o cara era um ponta-direita que o cara fez um gol e deu 3 assistências, né? Que era um cara ali que tinha muita qualidade ofensiva. Fez uma assistência ali nas oitavas de final, no jogo contra a Iugoslávia, e fez um gol nas quartas de final contra a Suécia. E era um volante ali muito seguro, um bom jogador, um excelente jogador. Mas Schweinsteiger era um meio-campo completo. Completo, completo. O cara defendia, o cara tinha qualidade para jogar, o cara sabia fazer gol, dava assistência, tudo, tudo, tudo. Era um meio-campo completo. Um monstro. E coloquei essa foto aí na final, porque na final ele foi monstruoso. Ele, meu irmão, suou sangue, literalmente suou sangue naquela final ali. E foi o melhor jogador ali da Alemanha para mim na final, foi ele, Schweinsteiger. Foi um monstro, um monstro, um monstro. Não perdeu uma, não perdeu uma. E não era a característica dele, ele não era um meia ali, um primeiro volante. Ele era ali um meio como o Toni Kroos, um meio campo ali que tinha classe, um meio de ligação. Mas jogou demais, 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 principalmente na final. Então aqui, para mim, é Schweinsteiger. Agora, um pouco ali mais na frente no meu campo, Wolfgang Overath contra Khedira. E Khedira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Khedira é um jogador ridículo. Eu nunca gostei do futebol de Khedira. Nunca, nunca entendi esse nome que Khedira tinha. Puta que pariu. Jogou 5 partidas, fez um gol e deu uma assistência no 7-1, que a maior humilhação ali do Brasil foi tomar gol de Khedira naquela partida. Contra o Overath, que era um craque. O cara era um craque. Meio campo, completo, completo, completo. Marcava, tinha qualidade, tinha drible, fez 2 gols, 2 golaços nessa Copa, de fora da área. Não, era um jogadoraço, um jogadoraço, um jogadoraço que não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Overath. E último confronto aqui do meio campo, Bonhoff contra Toni Kroos. Bonhoff jogou 4 partidas, fez um gol e deu 2 assistências, foi muito importante ali, foi muito decisivo. Fez um gol nas quartas de final contra a Suécia, deu uma assistência na semifinal pro gol de Gerd Müller contra a Polônia e deu uma assistência na final pro gol de Gerd Müller também. Aquele gol que o gol do 2-1.
E, tipo, uma jogadaça dele. O cara que era meio, mas fez uma jogadaça ali pela direita, driblou o cara e botou o Gerd Miller na cara do gol. Foi um cara ali muito importante, mas Toni Kroos ali foi junto com o Neuer talvez o melhor jogador da Alemanha na Copa. Tipo, mandava ali no meu campo. Tipo, irmão, jogou muito, muito, muito Toni Kroos. Titular 7 partidas, fez 2 gols, 4 assistências. Uma assistência nas quartas de finais para aquele gol de Hummels. E 2 gols e uma assistência no 7-1. Né? Todo mundo ali da Alemanha aproveitou o 7-1 para farmar a estatística. Mas aqui é Toni Kroos. E aqui, mais aqui pro meio, pro ataque, Rosenbein, que era o ponta esquerda da Alemanha, de 74, contra Ozil, que era o meio atacante, um meia direita, meia esquerda da Alemanha, de 14, e Rosenbein jogou 6 partidas, deu 2 assistências, e, cara, era um cara muito habilidoso. Era um cara ali, tipo, nem parecia um jogador alemão. O cara era muito técnico, rápido, rápido e habilidoso. Na final, a jogada do pênalti, que Paul Breitner faz o gol de pênalti, ele sai driblando o time inteiro ali da Holanda pela esquerda e ia parar dentro do gol. Aí o cara da Holanda fez o pênalti. Mas, meu irmão, foi um. Na Copa, o cara foi um jogadoraço. Um jogadoraço. E Ozil, que pra mim, essa Copa dele foi apagada. Foi apagada. Eu gostava muito de Ozil. Achava um jogador muito bom, um excelente jogador. Técnico, que achava passe ali que ninguém tava vendo. Mas que nessa, pra mim, a Copa da vida dele foi 2010. Na Copa de 2010, pra mim, o Ozil dava show, show, show. Eu parava pra assistir a Alemanha só pra ver o Ozil jogar. O craque pra mim da Alemanha de 2010 era o Ozil. O Ozil jogando demais, demais de leve. Leve ali, jogando sem responsabilidade. E mas pra mim aqui é Rosenberg. Na Copa, pra mim, ele jogou muito mais bola. E aqui, na ponta direita, coloquei Thomas Miller contra Grabowski. Grabowski, esse aqui eu achei mais apagado do ataque da Alemanha. Jogou 6 partidas, deu só uma assistência, e era um cara ali que compunha ali, fazia o esquema de 2 pontas, com Gerd Miller ali no centro, mas pra mim era um cara que não teve muito destaque assim. E já Thomas Miller foi o cara da Alemanha ali na fase de grupos da Copa. Depois deu mais uma sumida, mas jogando muito bem. Mesmo assim, tipo, jogando muito bem. Artilheiro do time, quase foi o artilheiro da Copa, né? 5 gols e 3 assistências. Deu uma assistência nas oitavas de final. E um gol e uma assistência na semifinal. E pra mim aqui, Thomas Miller era mais jogador e jogou mais na Copa. Foi muito mais importante. Então aqui pra mim é Thomas Miller. E o duelo de centroavantes aqui, Gerd Miller contra Miroslav Klose. Klose, cara, é aquela coisa. Nunca fui fã, nunca achei esse jogador todo, mas era matador. Klose, outra coisa não, mas gol o cara sabia fazer, principalmente de cabeça. Era monstro, era monstro. E tinha presença de área. Klose tinha muita presença de área. E, tipo, era aquele cara que tipo, não era rápido, não tinha técnica pra driblar nem nada, nem força física, mas sabia fazer gol. Jogou lá dentro da área, ficou jogando bola ali lá dentro da área, ele ia guardar, ele ia guardar. Então, jogou ali 5 partidas, fez 2 gols, passou o Ronaldo e deu uma assistência. Fez um gol ali na semifinal e fez outro gol num jogo contra a Gana que a Alemanha estava perdendo. Ele pegou e entrou no jogo e empatou o jogo. E Gerd Miller, que um dos maiores jogadores da história, o centroavante mais decisivo da história. O cara era um monstro, o cara fez mais de 1000 gols, se for contar todos os gols, se não fosse essa coisa que inventaram depois de Messi e Cristiano Ronaldo, que só vale esses gols, esses aqui não valem. Aí os caras tiram 300 gols de um cara. O cara fez mais de 1000 gols. Titular 7 partidas, fez 4 gols e deu 3 assistências. E vamos lá, fez um gol nas oitavas de final contra a Yugoslávia. Nas quartas não fez gol, mas deu 3 assistências. Na semifinal é 1-0 contra a Polônia, gol dele. E na final ele faz o gol do título. E depois do gol do título, ele ainda fez mais um gol que o juiz roubou dele, que não estava impedido e o juiz inventou o impedimento. Meu irmão, o cara era um monstro. Gerd Miller era um monstro. Talvez nem tenha sido a melhor Copa do Mundo dele. Talvez a melhor Copa do Mundo dele ainda foi 70. O cara fez 10 gols na Copa. Meu irmão, era um monstro. Era um monstro de jogador. Completo, completo, completo. Para um centroavante. E aqui não dá nem puxeiro para Klose. Que é Gerd Miller.
E o time final ficou aqui um placar de 6-5 para a Alemanha de 74, com Neuer no gol, a zaga de 74, Schwarzenbeck e Beckenbauer, Lahm na lateral direita e Paul Bright na lateral esquerda, o meio campo com Schweinsteiger, Toni Kroos e Overhart, e o ataque, na ponta direita, Thomas Müller, na ponta esquerda, Rosenbein, e o centroavante, Gerd Müller. E é isso, galera. Esse, para mim, seria o time entre esse embate. E muito obrigado por assistir. Se você ficou aqui até o final, você é 10, cara. E se inscreva no canal, mande aí pro seu amigo. E coloquei aí o Michael Caio e perguntar para vocês qual é o melhor episódio, o episódio favorito de vocês de Eu, a Patroa e as Crianças. Digam aí nos comentários. É nóis, galera. Até a próxima.